Olá, boa noite a todos. Olá, muito boa noite a todos. Já agradecemos àqueles que estão nos assistindo, conectados conosco nesse momento, através das redes sociais, conforme toda semana estamos aqui nas quarta-feiras, interagindo, conversando com a população, com as pessoas, sempre trazendo temas importantes de interesse da sociedade. Políticas públicas voltadas aos animais. Como estamos? Esse é o tema da nossa live na noite de hoje. O bem-estar, nós sabemos que o bem-estar animal é um assunto que está cada vez mais presente, que faz parte do dia a dia da população, do dia a dia das pessoas. As políticas públicas voltadas para a causa animal. Em Jaboatão, como estão essas políticas públicas voltadas para os animais? Qual a importância das políticas públicas voltadas aos animais? E como estão essas políticas, com relação a essas políticas públicas voltadas aos animais, como estão atualmente no Brasil? Né? Qual os avanços que nós temos, que nós podemos considerar em relação a essas políticas públicas voltadas para os animais? E o que ainda está faltando, o que pode melhorar? Para tratar sobre essa questão, conversarmos sobre esse assunto, nós vamos iniciar a partir de agora a nossa conversa com o médico veterinário, o André Ximenes, que é o nosso convidado da noite. Ele estará falando exatamente dessas questões, conjuntamente, né, falando da importância das políticas públicas voltadas aos animais e como também falando do bem-estar animal. Então nós já estamos com o nosso convidado, o médico veterinário, o André Ximenes, que nos dará a honra esta noite de participar conosco dessa live. Boa noite, André Ximenes, doutor André Ximenes. Boa noite, professor Evandro. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, pessoal que está nos assistindo aqui pelo Instagram aqui do professor, né? Como anteriormente o professor já se antecipou, meu nome é André Ximenes, sou médico veterinário, né, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2007 e especializado em gestão de qualidade e vigilância sanitária de alimentos, né? Então, esses últimos 13 anos trabalhei muito forte com questão não só de alimentos, como também pela causa de bem-estar animal. Entendeu, professor? Maravilha. Já trouxe os seus cumprimentos iniciais. Ainda deixo alguns minutos para algo mais que você queira acrescentar com relação à sua apresentação inicial ao público que está nos assistindo, que estão nos assistindo. Então, e em toda essa trajetória, na verdade, eu tive sempre o cuidado de externar a minha, vamos dizer assim, insatisfação, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais a questão do cuidado com o animal, né? Tantos animais domésticos, enfim, todos aqueles que a gente pode considerar com vida, né? Porque são essenciais para a gente não pode sentir dono deles. Enfim, eles realmente são racionais, né? A gente sabe disso, estudos comprovam, e que nós, seres humanos, temos que realmente cuidá-los com toda a sensibilidade do mundo, para que a gente possa realmente tê-los como parceiros, como fiéis amigos, como eles são, né? E por isso que as políticas públicas, eu acho que é um tema muito pertinente para a gente conversar, porque todos nós, né, fazemos política, então isso torna cada vez mais um assunto evidente na sociedade, que caminha cada vez mais para uma questão de racionalidade
junto em toda a sociedade, entendeu, professor? Ótimo. Doutor André Ximenes, nós vamos adentrar ao tema propriamente da live, que é as políticas públicas voltadas aos animais, né? E queremos saber como estão essas políticas públicas. Mas é preocupante a densidade populacional de animais que habitam as ruas. Isso em consequência do abandono, né? Como também pela falta de responsabilidade do ser humano quanto à guarda animal, né, que contribui para essa demanda de animais errantes. Nós sabemos que é também responsabilidade do poder público implementar ações que venham reduzir essa população de animais abandonados. Então, diante de tudo isso, como estão as políticas públicas hoje no Brasil, não só a nível de Jaboatão, mas a nível de Brasil, voltada aos animais? Estão evoluindo, avançando? Qual a importância dessas políticas públicas e quais os avanços que nós já temos e o que ainda está faltando? Professor, se a gente passar para os anos 80, né, na nossa Constituição Federal em 88, né, no artigo 30, no inciso 1, lá diz bem claro que é dever do município, da comunidade e das ONGs de cuidar do bem-estar animal, né? Não só na questão de vacinação, da nutrição. Então, desde os primórdios dos anos 80, essa questão de políticas públicas já eram iniciadas, porém não valorizadas, né? E ao decorrer dos anos, a gente começou engateando com esse tema, até porque a gente sabe que, infelizmente, a população errante é muito grande, né? Muitos animais ainda existem na rua, porém voltado um pouco mais para o estado de Pernambuco. É um estado que, dentre os 26 estados e o Distrito Federal, está muito avançado, né? E, vamos dizer, em nível estadual, hoje tem mais de 30 leis ordinárias que tocam no assunto de bem-estar animal, questão de cuidados com a segurança, com questões de vacinação, com questões de controle populacional. E voltado aqui para o estado de Jaboatão, na verdade para o município de Jaboatão, a gente, em 2011, a gente tem uma lei, né, que foi criada pelo vereador Joás, né, que é a Lei 578 de 2011, que ela realmente veio para implementar todas essas ações que eram feitas por ONGs, pela comunidade, pela sociedade, que é justamente o quê? O controle populacional, né, virou lei. Algo que a gente via de forma esporádica, isso virou lei. A questão da importância do controle da zoonose, né, pelo Centro de Vigilância Ambiental do município, foi muito enfático, né? E a atual gestão, né, do prefeito Anderson tem intensificado cada vez mais todo esse processo. Inclusive, em 2019, tem um projeto que chama de SIG, né, CID, perdão, que é o Sistema de Identificação Digital, que a gente via, eu que sou morador do município, posso dizer que via muitos cavalos, burros aí na rua, vamos dizer assim, perambulando, e houve um controle, né? Hoje a gente tem cerca de 80% de animais cadastrados, né? Então, hoje eu creio que muitos também têm visto com menos incidência isso, né? E todo esse projeto está sendo estendido também para animais domésticos, né? Para cães e gatos. Por quê? Porque não é fácil você conseguir fazer esse controle através de um sistema digital, de uma medalha, de um chip. Até porque a gente tem muito animal. Para isso, a gente tem que fazer a questão inicial, que é justamente tentar fazer o controle populacional, que é o que Jaboatão hoje tem feito, né, através de campanhas de ônibus itinerantes, né, que é mantido a cada 30 dias em locais específicos, somente em áreas de periferia, de comunidades, até porque a gente sabe que lá, infelizmente, tem uma quantidade muito grande de animais, né? Hoje existem projetos também pela Secretaria de Vigilância Sanitária, a questão de colocação de pontos de alimentação, né, que Jaboatão
tem feito isso aí com maestria dentro do Estado, né? E, com certeza, os profissionais, tanto na área de saúde como também a população, têm tido uma consciência, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, eu particularmente, tento contribuir ao máximo com esse tipo de ação, desde de adoção de animais, como também tentar encaminhá-los para ONGs responsáveis, que aqui em Jaboatão temos algumas, mas precisa melhorar mais esse processo, né? E toda a questão, hoje, dos nossos políticos, né? E eu acho que nada mais justo do que a gente parabenizá-los, que tem melhorado de 10 anos para cá toda essa questão de políticas públicas aqui no município, porém tem que melhorar, né? A gente tem feito muitas coisas, mas muita coisa tem que ser lapidada, até porque essa lei de 2011, se você observar, ela tem muitas lacunas em aberto e cada vez mais está podendo, vamos dizer assim, implementar novas ações para que ela realmente seja completa e a gente possa realmente ter o cuidado com nossos animais, bem como responsabilizar aqueles que causam, né, agressões, maus tratos, que infelizmente é o que a gente observa muito, né? Ótimo. A gente sabe que ainda, dando continuidade nesse contexto, a gente sabe que a superpopulação de cães e gatos também tem muito a ver com a falta das políticas públicas voltadas para esses animais, né, abandonados. Nós defendemos, e vamos continuar defendendo, a criação da Semana Municipal de Proteção ao Animal. Por quê? Nós consideramos extremamente importante, né, que sejam realizadas campanhas educativas, né, de conscientização, tentando instigar a população sobre a importância do bem-estar animal. Isso através de palestras nas escolas, mostrando a importância da vacinação, do controle reprodutivo e tantas outras situações, tantas outras questões. Como é que o senhor avalia essa ideia? Concordo plenamente, professor Evandro, que a gente tem muito a melhorar, né? E essa questão que você falou da questão de controle, vacinação, palestras, isso aí é muito válido, até porque hoje nem toda, vamos dizer assim, toda a sociedade consegue ter essa informação, até porque hoje criar um animal não é só você tê-lo na sua casa ou dar uma ração, é realmente tratá-lo com respeito, né, que isso é primordial, né, com carinho e praticar realmente a questão da empatia, né? Se você realmente tem um carinho pelo seu filho, por que não ter com o animal? Né? Isso falta muito. E creio que se a gente hoje, né, eu digo, nós da sociedade e o poder público, puder intensificar em punir a questão de agressores, né, pessoas que causam maus tratos, questões de tentar trazer mais para a própria sociedade menos beneficiada a questão de acesso a ter um fácil agendamento para fazer uma castração de um animal, né? Ter realmente semanas de conscientização, porque hoje a gente tem N projetos, porém muitos deles não saem no papel. Então, o que é que acontece? Causa um descaso, né? E a gente fortalecendo esse assunto, eu acho que isso é de interesse comum de todos. Vamos trazer cada vez mais o quê? Um município responsável. Porque não adianta a gente ter muitos projetos, mas não colocados em prática, na verdade. Então, professor Evandro, eu particularmente tento colocar isso para os colegas, para os amigos, enfim, para a sociedade, que temos que tratar os animais de forma adequada, temos que dar condições, e eu acho que o município de Jaboatão, ele realmente carece disso. E creio que com a sua gestão aí, que realmente pensa à frente, creio que a gente consegue realmente solucionar todas essas lacunas que a gente mantém abertas, entendeu? Eu vejo, a gente vê com muito otimismo, né,
essa sua fala como profissional da área animal. Eu acho que isso fortalece muito a nossa conscientização, a conscientização da população com relação aos cuidados aos animais. Isso é extremamente importante. Eu acho que cabe à sociedade e ao poder público questionar, né, contribuir para que seja criada cada vez mais alternativas que possam trazer, facilitar o bem-estar animal. Então, eu acho que a população precisa estar consciente desse papel, desse trabalho, em contribuir para a proteção dos animais. Doutor André Ximenes, existem leis, né, uma das perguntas, que proíbem mutilações e maus tratos dos animais? Sim, sim. Em nível municipal, a gente hoje tem essa lei que é a 578, né, criada em 2011, porém a gente tem leis estaduais criadas pelo atual deputado estadual Romero Albuquerque, que tem mais de 30 projetos de leis hoje no estado. Uma delas fala muito referente à questão de punições aos agressores, né, e pessoas que causam maus tratos aos animais, que é justamente a lei 16835, né, de 2020, que, na verdade, como a gente sabe, né, que infelizmente na política é um pouco moroso, esse projeto de lei já estava há mais de 3 anos para ser votado, mas foi votado no início de fevereiro, né, que é essa lei 16835, que fala referente à questão de punição aos agressores de animais, e animais não só domésticos, como animais de transporte, né? E isso cada vez mais fortalece o Estado, porque é uma lei que, no passado, a gente sabia que era ideal ter, mas nada tinha sido concluído, né? Então, o deputado, ele foi muito assertivo nessa situação, e eu digo assim que para o nosso município de Jaboatão vai ser importante, porque a gente sabe que existem muitas áreas que ficam afastadas um pouco do centro comercial, e lá existe muita questão de agressões, maus tratos, e toda essa questão de fiscalização também é importante, que Jaboatão hoje ele tem um grupamento de apoio ao meio ambiente chamado Gama, que ele justamente vai nas comunidades para fazer essa fiscalização, porque se encontrar animais de transporte ou animais domésticos em situações de maus tratos, eles fazem o recolhimento, né? Tentam fazer a punição junto aos proprietários, caso hajam proprietários, e com 72 horas após o recolhimento, é feita toda a questão de alimentação, castração, e colocam justamente hoje no site da prefeitura a questão de doação. Porque se esses animais de tração, por exemplo, cavalos, burros, jumentos, que tiverem na rua, forem recolhidos e os donos não aparecer, eles estão sendo doados. Isso é importante, até porque a gente sabe que as pessoas apenas criam, colocam em terrenos vazios e deixam lá sendo maltratados, com fome, com sede e sofrendo agressões. Então, hoje, a Prefeitura de Jaboatão tem fortalecido essa questão, né, da fiscalização. E o pessoal para animais domésticos, justamente o CVA, né, que fica ali em Engenho Velho, são muito atuantes hoje, né? Hoje eles chegam nas comunidades, além de conscientizar, eles realmente estão agindo, né, vamos dizer, de forma mais incisiva, que é justamente o quê? A punição, já que hoje a gente tem uma lei estadual e municipal que nos fortalece sobre isso também, entendeu, professor? Certo. O que nós podemos considerar, o que é que se pode considerar como mutilações e maltrato dos animais? Justamente a questão de uma contenção errada, né? Hoje, cães, sejam animais de transporte, quando são, vamos dizer assim, acondicionados ao uso de uma coleira, de uma cinta, no caso dos cães, justamente você fazer a colocação de uma coleira de forma inadequada, ou realmente fazer uma cirurgia em orelha de cães por questões estéticas, isso é causado uma mutilação e uma agressão. Isso também é crime, né? E em animais de transporte, né, que hoje também já existe uma lei estadual também que está reduzindo
gradativamente a questão do transporte de carroças, né? Retirando ao máximo da nossa sociedade. Por quê? Porque a gente entende que isso é comprovado por maus tratos, causa mutilações, causam agressões e até a questão do estresse animal também, que hoje é bem importante, que é um assunto muito pertinente, entendeu, professor Evandro? É a questão do estresse animal. Hoje a gente pensa que só o ser humano ele pode se estressar, ele pode, mas o animal hoje, ele, quando é colocado em situação de desconforto, ele chega a um nível de estresse que isso aparentemente começa a ser visto na questão de comportamento, na questão da sua pelagem também, que começa a ter problemas, enfim. Então, tudo isso aí, quando o animal é colocado à prova, gera esse estresse e, consequentemente, ele começa a ter mudanças de hábito, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa ciência, porém, a gente tem que fiscalizar mais, que eu acho que a gente pode melhorar no momento, a fiscalização. Se nós da comunidade como um todo, as ONGs, que também é algo que a gente precisa fortalecer mais dentro do município, porque hoje, cadastradas, existem 3, 4 ONGs, porém, atuantes são muito poucas, né? Então, hoje a gente precisa encontrar parceiros para que possam realmente ser locais de acolhimento, porém, locais também que possam ajudar a fiscalizar, a realmente colocar esses animais na sociedade, né? Com o seu dono, né? Promover questões de adoções, que eu acho que isso é importante também, porque a gente hoje tem pessoas que cuidam de animais, porém não conseguem acolher, seja porque moram uma moradia pequena ou porque realmente só querem ajudar parcialmente, não querem ajudar de forma total, entendeu? Ok. Ainda falando sobre a questão dos maus tratos e das mutilações, o corte ou retirada da cauda, das orelhas, do cães, dos gatos, isso pode ser considerado como maus tratos? Sim, sim. Na verdade, ele se torna porque é algo estético, na verdade, né? Não é algo que é feito para uma melhoria de performance do animal, por exemplo. Então, essa questão de caudectomia, que é retirada da cauda, ou aparar a orelha porque fica mais bonito, enfim, tudo isso aí é considerado mutilação. Então, é crime, né? É o mesmo de a gente ter um ser humano quando faz uma mudança que não é para questões de fins de saúde. Isso se torna mutilação. Então, em animais, a mesma coisa, né? Porque ele não está melhorando a performance dele. Então, assim, se fosse algo que, não, vou tirar a cauda do animal, eu vou fazer uma cirurgia na orelha do animal porque vai melhorar a sua performance, nada é comprovado. Em si, isso é uma mutilação, é crime, né? E a gente precisa, vamos dizer, ser mais incisivo nas leis, porque existem delegacias, né, hoje no Brasil que cuidam na questão de agressões e maus tratos animais que realmente podia ser mais atuante, né? E eu acho que isso aí, junto à sociedade, junto ao poder público, a gente poderia atuar mais nessa frente, né? De punir, né, os agressores. Eu digo que seja ele por um serviço comunitário até uma questão financeira, né? Ok. Doutor André Ximenes, as perguntas estão chegando e estaremos em breve repassando aí essas perguntas. Estou vendo, Para nós é bacana. extremamente importante, né, a participação, a interação das pessoas que estão nos assistindo. Né, e como o tema ele é um tema muito importante, né, e interessa a todos, sem dúvida teremos algumas perguntas, né, que estaremos repassando. Ótimo. Como podemos, o que podemos considerar, doutor André Ximenes, o que podemos considerar para conceituar o bem-estar animal? Como conceituar o bem-estar animal? O bem-estar animal, a gente pode colocar como um conceito, o animal, né, ele se sentir bem, né, ele ser bem acolhido. Na verdade, ele, como nós, seres humanos, né, como estamos bem. Então, assim, o animal, ele sendo bem cuidado, bem alimentado, né, tendo toda uma questão de cuidados básicos, desde uma vacinação até uma questão de um procedimento médico, isso é considerado um bem-estar animal, né? Porque não apenas achar que o animal ele é criado por uma pessoa, ele vai estar bem.
Mas se realmente ele não tiver amor, carinho e todos esses cuidados básicos, né, que hoje é lei, né, que isso desde a Constituição de 88 diz que, como anteriormente eu disse, é dito que não só o município, a comunidade, como as ONGs, tem que realmente cuidar da saúde, da nutrição, da vacinação e das questões de doenças, né? Que isso é muito importante, um tema muito pertinente, que é justamente a zoonose. Que hoje a gente cria o animal, a gente tem cuidado com ele, porém a gente tem que ter muito cuidado para que essas doenças que são transmitidas ao ser humano, né, que são as zoonoses, a gente possa ter toda uma questão de controle, né? Porque hoje a gente passa por um momento um pouco bem conturbado, né, que é essa questão do Covid-19, que hoje mudou toda a nossa realidade, mudou toda a nossa forma de viver, de se cuidar. Então, a gente também tem que repassar isso aí para os animais, né? Então, as coisas mudaram, né? Então, a gente também tem que ter todo esse cuidado com os nossos animais. Se a gente tinha um cuidado, vamos dizer assim, bom, a gente tem que melhorar cada vez mais, porque a gente viu que nós somos seres muito vulneráveis, né? Quais os principais cuidados que devemos ter com a saúde física dos animais? Desde a questão vamos dizer assim, da ida do animal para uma visita a um veterinário, como é feita hoje em nós, seres humanos, que a gente acha que a visita ao veterinário só tem que ser na situação emergencial, mas não, mas na questão periódica, né? Desde a questão de visualizar como é que está a questão do seu sistema nervoso, do seu sistema imunológico, a questão das vacinações, que é importante, né? Que hoje a gente, né, dentro do município, por exemplo, de Jaboatão, a gente tem vacinações permanentes. Então, a gente pode, em qualquer posto de qualquer distrito sanitário de Jaboatão, levar sua carteira de vacinação, caso não tenha, eles fazem na hora, e você consegue receber todas as vacinas pertinentes ao animal, né? E isso realmente é um dos pontos principais para o bem-estar animal. Fora essa questão de uma boa nutrição, uma boa alimentação, tudo isso aí vai fazer com que o animal, ele, além de viver com a melhor qualidade de vida, ele vai ter um tempo maior vamos dizer assim, de vida para que ele possa conviver com você por um longo tempo, entendeu? Ok. E já que estamos falando do cuidado com a saúde dos animais, e quanto à saúde psicológica dos animais? Como zelar por ela, pela saúde psicológica dos animais? Como anteriormente até eu falei, né? Hoje a gente sabe que quando o animal ele é posto em situações de desconforto, de agressão, de estresse, isso aí mexe com o psicológico dele. Então, assim, hoje existem animais aí que morrem porque realmente chega num nível de estresse que, enfim, o corpo começa a desfalecer. Então, o ideal é sempre realmente tentar levar amor e carinho para o animal, né? Isso aí é primordial. E a questão de alimentação, vacinação, isso é básico, né? Eu digo básico porque isso aí, pela Constituição, desde 88 já diz que a gente tem que realmente fornecer isso para o animal. O que é errado é quando a gente não fornece, a gente vê hoje animais abandonados, maus tratos acontecendo, animais morrendo de inanição, né? De ausência de alimentação. Então, se a gente puder fazer o básico, né? Que é justamente tratar com respeito, com carinho e toda essa questão de vacinações e alimentação adequada, a gente tem um animal sadio, não só fisicamente, como psicologicamente também, entendeu? Como eu falei, as perguntas estão chegando. E a Michele, ela pergunta o seguinte: cães realmente ficam tristes ou felizes? Ou apenas projetamos nossas próprias emoções neles? Não, sim. Os animais comprovado pela ciência que os animais eles têm todos os sentimentos que nós seres humanos temos, desde alegria, tristeza, né? E essas doenças que são o mal do século, né? Como a questão da depressão, o animal também sofre também, entendeu? Lógico que com toda a questão da forma como ele é conduzido, tratado e por quem ele é tratado, lógico que isso aí vai haver influência de nós seres humanos, mas o animal por si, ele tem o sentimento, ao contrário, muitos deles são até tem muito mais sensibilidade do que a gente, porque ele só nos olhando como a gente está naquele momento, ele consegue entender que se a gente está triste, está feliz, da mesma forma os animais. Muitos deles, às vezes, chegam ao final da sua vida e morrem, não por
por doença, muitas vezes pela velhice e pela tristeza, por seu ente querido ter ido embora, tudo. Então a gente vamos dizer assim, na ciência a gente tem isso comprovado e realmente o animal ele tem sentimentos igual a nós seres humanos, entendeu? Certo. O Hugo, ele está perguntando o seguinte: qual a orientação que o senhor daria para essas pessoas que ficam alimentando animais diariamente nas ruas, principalmente gatos? O que eu oriento, na verdade, é que a gente possa, junto com o poder público, eu digo, junto com os órgãos fiscalizadores, tentar retirar esses animais da rua, na verdade. Por quê? Porque apenas alimentar, a gente está fazendo algo, tá, mas a gente está fazendo algo parcial. Por quê? Porque a gente alimenta, porém eles ficam, vamos dizer assim, soltos, é, vamos dizer, suscetíveis a doenças, né, a maus tratos. Então, assim, o ideal mesmo é a gente tentar, como existe já desde esse projeto de lei que foi feito em 2011, tentar fazer o cadastro. É algo difícil? É muito difícil, porque a gente tem muito cão, muito gato hoje no município e no estado e no Brasil. Mas se a gente puder, cada vez mais, puder recolhê-los, fazer feiras de adoções, que isso é importante, que eu acho que é algo que falta muito aqui na nossa sociedade, que é justamente o quê? Tentar comprar menos animais e tentar adotá-los mais. E isso, cada vez mais, a gente vai conseguir tirá-los da rua. Uma E, pergunta bem lógico que é atual. importante a gente alimentar, mas... Perdão. Entendemos. É uma pergunta bem atual. Como cuidar dos animais em tempos de coronavírus? Existe algum protocolo emitido pelo Conselho de Medicina Veterinária? Como é que está essa situação? Hoje o Conselho Federal de Medicina Veterinária orienta que a gente tenha os cuidados básicos que nós, seres humanos, estamos tendo, né? Eu digo que desde a questão da higienização, até porque foi comprovado que os cães, na verdade, eles não transmitem e nem adoecem pelo Covid-19. Porém, eles realmente têm que ter todo o cuidado. Por quê? Porque a gente convive com eles, né? Então, se a gente hoje está na rua, a gente está tentando alimentar um cão, um gato que a gente não conhece, sabe lá em que ambiente ele estava, se estava num ambiente contaminado ou não, então ele pode ser realmente um eventual risco para a gente. Eu digo somente na questão do Covid-19, que hoje é um vírus que ele está no ambiente, né, e ele permanece por mais de 72 horas, e a gente pode, né, de forma inocente, ao acariciá-lo, tudo, a gente está podendo se contaminando. Então, assim, se a gente tem os nossos animais, então o ideal é higienizá-los, que é o primordial. Máscara a gente não consegue colocar neles, né? Mas a questão da higienização é importante, né? Porque a gente está num ambiente, vamos dizer, propício a isso. A gente está num momento que é um vírus, né? É algo invisível, então a gente tem que ter todos os cuidados, entendeu, doutor? Dando sequência às perguntas, nós temos aqui um elogio. André, ter você como veterinário no município para atender os animais, acho que é um elogio. Não, ótimo, né? Eu digo assim, que antes de ser veterinário, eu sou um ativista da causa, né? Então, assim, eu gosto de animais, então, assim, procuro me doar ao máximo para que a gente possa ter as políticas públicas, vamos dizer assim, sendo efetivadas, né? Que a gente possa ver o mínimo de animais na rua, sofrendo maus tratos e agressões, e cada vez mais o andamento das coisas vem acontecendo, desde a questão de adoções, melhorar na questão da promoção de eventos voltados a animais, que é algo que a gente carece muito ainda, entendeu? Explicitando, tornando mais explícito ainda a questão de levar o animal ao veterinário. Qual a importância de levar o animal ao veterinário? É justamente o cuidado básico com ele, né? Porque hoje a gente entende que o animal tem que ser levado para o veterinário, muitas vezes de caráter emergencial, né? Quando ele sofre algum acidente ou quando a gente vê ele muito quieto. Na verdade, o cuidado com a ida dele ao veterinário tem que ser algo rotineiro, né? Pelo menos a cada 90 dias, para ver referente através de exames como é que está a questão
não só psicológica dele, como a questão fisiológica. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá a mínima importância para isso, de repente ele pode estar com tumor, pode estar com uma infecção, e a gente sabe que tem animais que realmente eles se encolhem, eles, vamos dizer assim, mudam toda a sua programação, porque a gente realmente não entende que é o momento certo. Então, assim, para a gente poder ter um animal sempre sadio, o bem-estar animal sendo efetivado, é interessante a ida do veterinário pelo menos a cada 90 dias, porque a gente vai fazer com que realmente ele seja submetido a exames, né, que vão diagnosticar se ele realmente tem alguma doença, se ele tem alguma afecção, se realmente ele precisa tomar alguma medicação, se ele precisa mudar de ração, enfim. Então, isso é muito importante para que a sociedade conscientize que a ida do veterinário, seja do cão, do gato, ou de um pássaro, seja um animal de estimação, a gente possa levar o veterinário com uma certa rotina. Fazer a tosa dos pelos do animal em excesso é importante? E qual a importância desse procedimento? Sim, na verdade, a questão da tosa é importante para a questão mais higiênica, né? Porém, assim, você fazer em excesso, isso aí pode causar irritabilidade na pele, né? E com isso pode, dependendo muito do estado até emocional do animal, ele pode causar feridas e, consequentemente, processos alérgicos. O ideal é você fazer a tosa quando realmente o pelo, ele já, vamos dizer assim, está um pouco grande, atrapalhando a questão das patas, da visão dele. Então, fazer uma tosa higiênica, que a gente chama, né? Então, o ideal é isso. Nada de fazer em excesso, por quê? Porque ela é um pouco agressiva à pele do animal. Então, se você faz algo que, que vai realmente mexer com a questão da pele dele, pode causar úlceras, pode causar danos, que pode até se tornar irreversíveis. Então, o ideal é você fazer a tosa higiênica quando houver aquela necessidade que o pelo já esteja atrapalhando a questão da visão ou realmente a questão mais das patas. Mas, fora isso, eu acho que é ideal você fazer de forma periódica, não em excesso, entendeu? O animal, ele gosta de ser bem tratado, ficar limpo e cheiroso? Sim, sim, né? Isso é óbvio. Os cães, gatos, eles realmente adoram, vamos dizer assim, o carinho, né? E eles, o banho, né? Como é um processo higiênico desde os primórdios, então, assim, é importante fazer, porém, como diz, em excesso também não faz bem, né? Por quê? Porque ele pode causar uma certa umidade, pode causar uma otite, né? Que é aquela infecção que causa no ouvido. Enfim, então, assim, o ideal é você dar um banho no animal, e não humanizá-lo, né? O importante é não humanizá-lo. É, achar que ele é um filho e coloca perfumes, porque isso aí pode realmente causar uma irritabilidade nele. Então, o ideal é fazer como eu digo, né? Fazer um banho, porém, de forma higiênica, né? E é o suficiente. Temos mais um elogio aqui. Precisamos de veterinários mais humanos como você, André, no município. Esse elogio foi feito pela Suzane. Obrigado aí pelo elogio. E, assim, eu acho que hoje a gente, no caso, como veterinário, como qualquer profissão, a gente tem que realmente ser bem atuante, né? A gente tem que realmente honrar pelo que a gente acredita, né? E realmente fazer a diferença, né? Não adianta a gente apenas ter um título disso, daquilo outro, e a gente não puder ser atuante. Eu acho que o dinheiro é importante, mas se você realmente tem a empatia com o próximo, a gente consegue realmente mudar muita coisa, né? Os animais são depressivos? Acho que o senhor já comentou nessa... Foi já, assim, é muita questão do momento que ele é colocado, né? Ou, assim, na situação que ele passa, principalmente por questão de agressões, maus tratos, isso desencadeia um quadro de depressão. E muitas vezes pode ser irreversível, né? Mas hoje existem, dentro da área veterinária, profissionais especializados nessa questão já psicológica, tudo que fazem com que haja a reversão do quadro. Mas não é fácil. Nós temos uma outra pergunta. Qual o projeto que o pré-candidato tem para os animais? Essa é para mim. Aí sim. Nós já falamos da importância de intensificar as campanhas, né, de conscientização. Inclusive, vamos
tentar criar a Semana Municipal de Proteção ao Animal, né, defender essa situação, e mostrar para a população que a importância, né, da vacinação, do controle reprodutivo, como também nós iremos cobrar do setor de meio ambiente, né, que intensifique os a fiscalização quanto aos maltratos dos animais. Então, essa é uma das nossas propostas, somada, né, a tantas outras que já foram, inclusive, comentadas pela sua pessoa, o próprio doutor André Ximenes, né, que será um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo. Eu acho que é do meio do povo que surgem as melhores ideias. Então, a gente precisa ouvir a população para implementar ações que venham resolver e minimizar as situações que estamos em deficiência. Então, a gente vai estar atento a tudo isso e levando em consideração as opiniões, as sugestões da população. Eu acho que é extremamente importante. Temos mais outra pergunta. Muito bom. Quando o animal... Não estou entendendo aqui essa pergunta. O que você acha da volta das consultas? Acredito que deve estar em relação ao período de pandemia, é provável, né? A suspensão das consultas. Na verdade já voltaram, né? Assim, de forma gradativa, respeitando a questão do distanciamento social, tudo. Mas hoje você tem a possibilidade, quem já tem, de repente, contatos com os seus veterinários, fazer a ligação, né? Fazer videochamadas com os próprios veterinários, que as clínicas hoje estão trabalhando, nesse momento de pandemia, bem forte com isso, onde ele consegue, pelo menos, dar um diagnóstico prévio, né? Porém, com essa retomada agora já da questão das clínicas, então já está podendo ter atendimentos, tudo, e é importante, né? Como eu disse anteriormente, é importante você estar levando seu animal de forma periódica, até para que possa fazer uma avaliação mais minuciosa para saber se ele está com a sua saúde em dia, entendeu? Certo. Quantas vezes, mais uma pergunta da Elionai, ela pergunta o seguinte: quantas vezes temos que dar banho na semana? No máximo uma vez por semana, é ideal. Por quê? Porque se ele for colocado meio que exposto à água por muitas vezes na semana, como eu disse, né? O cão, como um gato, ele tem muitas áreas fechadas. Então, essa umidade pode causar desde uma alergia, desde uma contaminação por fungos, e isso aí pode gerar uma infecção. Então, assim, todo cuidado é bom, né? Do banho, da higienização, mas, assim, de forma comedida, né? Uma vez por semana é ideal para que possa realmente manter seu animal higienizado. Quais os cuidados que devemos ter com a água dos animais? É uma pergunta. Ela tem que ser trocada diariamente, né? A água de animal, até porque ali pode estar sendo desde um ponto de proliferação de insetos, né? Que a gente está com Covid-19 agora, mas a gente tem uma grande quantidade de casos de dengue, né? No estado de Pernambuco, no Brasil. Então, assim, toda a questão de mudança de água diária é importante, né? Certo. É errado dar comida de gente para os animais? Com certeza, com certeza. É um ponto que o senhor tocou agora muito importante aqui para quem está vendo essa live. Na verdade, o ideal é você trabalhar com um alimento concentrado e balanceado, no caso a ração, né? Eu digo você humanizar o cachorro, o gato, enfim, os animais domésticos, ele causa danos futuros ao animal. E a questão da alimentação é uma delas, né? O ideal é você trabalhar com rações ou com alimentos voltados aos animais domésticos. A comida, o alimento em si, ele não tem o mesmo balanceamento para um animal. Então, isso pode dar problemas dermatológicos, né? Pode ter a questão da alopécia, que é a queda de pelos, até a questão de uma intoxicação. Então, o ideal é dar uma alimentação balanceada através de ração, né? Que realmente ele já compõe com todos os minerais, vitaminas e proteínas para o animal.
Quanto às sobras das comidas, deve ser descartada? Perfeito, com certeza. Até porque ela, além de atrair insetos, que esses insetos pelos quais pode ter tido contato com algum ser contaminante e pode estar contaminando esse alimento, que posteriormente pode estar causando um dano ao animal. Então, assim, toda sobra de alimento é interessante ser descartado. Certo. Temos mais um elogio aqui. Professor Evandro, esse veterinário é demais. Não, a É gente para o está aqui senhor o para justamente elogio. ajudar, né? A gente está aqui para justamente auxiliar as pessoas, né, que realmente gostam e têm o cuidado com animais e cada vez mais se aprimorar, até porque nós somos veterinários, a gente tentamos realmente cuidar do bem-estar, de todos os cuidados. Porém, aqueles que têm o cuidado, eles querem também ter toda essa curiosidade de saber qual é o melhor. Então, acho que é válido essas perguntas e eu sempre digo, né, para os amigos, para os clientes, enfim, para todo mundo, que cuide do seu animal, né, que realmente ele vai te dar sempre alegria. O senhor falou aí sobre a questão da ração. A alimentação do animal deve ser adequada à sua espécie, porque hoje nós temos diversos tipos de rações, né? Daquelas que diminuem até o mau cheiro da fezes do animal, às mais nutritivas. Então, Isso. teria aí, seria importante ou deve ser adequada a ração à sua espécie? Isso. Normalmente a gente direciona mais as rações por questões mais de idades, né? Os filhotes têm um tipo de ração, os animais adultos têm um outro tipo de ração, os animais senis, né? Que são aqueles animais mais velhos que já estão com os dentes mais fracos, né? De cálcio, então tem que ser uma ração um pouco mais macia, né? E toda a questão de polivitamínicos, né? Que hoje, além da ração, ela ter toda essa diversificação para cada etapa da vida do animal, a questão do complemento vitamínico também, que é muito importante, porque isso vai fazer com que realmente ele tenha mais, vamos dizer assim, mais ânimo, ele vai ficar menos suscetível a doenças também. Então, assim, toda a questão de uma boa adição de complemento vitamínico e sempre buscar uma ração mais nutritiva, porque hoje no mercado existem muitos tipos de rações, mas quanto mais a gente buscar rações que elas tenham complementos que vão favorecer tanto a questão do enriquecimento de ferro, de minerais para os animais, é importante. Quanto aos animais abandonados e sofrendo maus tratos, o que o senhor aconselha? Eu já estou sendo alertado aqui em relação ao tempo. A gente, infelizmente, não temos como responder todas as perguntas, porque o tempo não permite. E já estamos caminhando aí para o final da nossa live, mas ainda temos algumas perguntas para que o senhor responda. Então, essa questão de a gente fazer uma denúncia, é importante a gente entrar em contato sempre com o Centro de Vigilância Ambiental, que é o CVA, né? Isso em todo município tem seu Centro de Vigilância Ambiental. O município de Jaboatão tem e é muito atuante para que o quê? Que essas denúncias sejam feitas para poder identificar os agressores, as pessoas que causam maus tratos e se realmente for identificado a questão dos maus tratos, é fazer o recolhimento do animal, né? Cuidar dele, alimentar ele e tentar fazer a questão da adoção, como eu disse ao senhor. Eu acho que o mais importante é tentar tirar os animais das mãos desses agressores, porque se ele realmente não tem amor ao animal, acho que não tem que ficar com o animal, né? Então é recolhê-los, porém a gente tem muita deficiência hoje, eu digo nível Brasil, de ter locais de acolhimento de animais. Isso aí é uma luta muito grande, por isso que eu toco muito no assunto, na questão de promover adoções, porque hoje tem muita pessoa que até quer ter um animal, mas não sabe qual caminho ele vai seguir. Então é interessante fazer a denúncia, né? Isso no Centro de Vigilância Ambiental, que hoje você consegue entrar no site da Prefeitura de Jaboatão, por exemplo, ou da Prefeitura do seu município, e realmente denunciar, porque eu acho que isso aí é como um feminicídio, por exemplo. Se a gente nota que está tendo uma agressão de uma mulher, a gente não vai denunciar, tem que denunciar. Então, é a mesma coisa de maus tratos com animais. Doutor André Ximenes,
Quanto aos animais selvagens, qual a melhor forma de lidar com esses animais? Oi, desculpa, cortou. Você pode repetir? Quanto aos animais selvagens, qual a melhor forma de lidar com eles? Na verdade, vamos dizer assim, existe um profissional adequado para isso, né? Os animais selvagens, eu digo assim, de uma forma geral, é interessante a gente, por não conhecer como é que é o convívio deles, se realmente ele está doente ou não, é o isolamento, né? Porém, a gente tem pessoas que são, vamos dizer, tecnicamente mais habilidosas para cuidar de animais selvagens. Então, qual é o caminho? É também entrar em contato com o Centro de Vigilância Ambiental, onde tem técnicos veterinários, tem médicos veterinários que são treinados para realmente de uma contenção, de uma condução desse tipo de animais e levar para um campo, um local isolado, onde vai passar por uma quarentena, né, porque é importante para a questão de doença, tudo, e consequentemente dar uma finalidade para ele. Porém, a gente, eu digo assim, pessoas que realmente não têm um certo cuidado, evitem ter o contato direto. Certo. A Fernanda, ela pergunta o seguinte: o que pode causar mau hálito no cão? Questão de, até como a gente conversou anteriormente, a questão da alimentação humana, né? Então, assim, os animais que consomem muito alimento humano e realmente não tem essa questão da alimentação equilibrada, está muito propenso a isso. E, consequentemente, a questão do mau hálito é causado muitas vezes até por uma questão de falta de higienização bucal, que é importante ter também, né? Para quem tem seu animal doméstico, é importante você estar fazendo a higienização bucal deles, até porque os dentes realmente é o aparelho, é o principal motor de alimentação deles. Se de repente eles começam a ter problemas dentários, consequentemente vão deixar de se alimentar. E aí vão começar a ter problemas de saúde. Então, o ideal é, primeiro, trabalhar com uma alimentação equilibrada, porque até isso faz com que evite a questão do mau hálito, porque a alimentação humana ela é muito temperada, muito condimentada. Então, tudo isso aí também acomete problemas de mau hálito, problemas digestivos também no animal, entendeu? Ótimo. Temos mais uma pergunta. Eu peço que o senhor seja rápido na resposta, Tá certo. por questão do tempo. Pode-se misturar carne ou galinha com a ração? Faz mal? O ideal é não misturar. E se caso for misturar, a carne e a galinha não pode ter tempero. No caso, tem que ser cozida de água e sal. Doutor André Ximenes, infelizmente o tempo já não nos permite A conversa estava avançar. boa, né? Realmente, o tema é muito pertinente, muito importante. Eu acho que todo mundo tem interesse, né, de participar, de interagir, mas a gente tem um tempo limitado, né, com essas lives através do Instagram. E desde já eu quero agradecer a sua participação, honrosa participação, e por sua disponibilidade em atender o nosso convite. Né? Para nós isso é gratificante, é honroso, né? E é um momento excelso, né? Podemos dizer assim. Ficamos lisonjeados com a sua participação. Eu quero deixar aí ainda uns 2 minutos ou 3 para que o senhor traga as suas considerações finais ao público que está nos assistindo. Eu que agradeço, professor Evandro, pela oportunidade que o senhor me deu para a gente conversar um pouco, não só com os seus seguidores no Instagram, como também com o senhor. E que eu deixo para todos o quê? Que realmente cuidem de seus animais, né? Tentem fazer o melhor por eles. Se puder realmente ajudar a intensificar a questão da retirada dos animais de rua, a questão de ser mais solidário com os animais, respeitar mais os animais, isso é importante para que a gente possa fazer um trabalho importante. Isso não fala só no nosso convívio social, mas também na nossa sociedade. Então, a todos que realmente gostam de animais, até aqueles que não gostam, tentem respeitar. Até porque eu acho que os animais, eles não são nossos servidores. Enfim, eles são dignos de respeito, né? E a gente tem que realmente tratá-los com certa dignidade para que ele possa realmente ter uma vida longa. E a questão mais da retirada desses animais de rua. Eu acho que isso aí é algo que eu almejo muito, vou trabalhar para que isso aconteça. Vamos E trabalhar. fico à disposição. Exatamente. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos assistindo, conectados, né, através das redes sociais.
sempre nos prestigiando e interagindo sobre temas relevantes, sobretudo para a sociedade jaboatonense. Aqueles que não tiveram a oportunidade de nos assistir poderão nos assistir nos stories até amanhã. E também vamos lançar no canal do YouTube. Estará à disposição para aqueles que não tiveram a oportunidade de participarem conosco ao vivo nesse momento. Uma excelente noite a todos. Deixamos um abraço e um convite para a próxima quarta-feira, quando estaremos novamente trazendo o debate, a conversa sobre outro tema que, sem dúvida, será extremamente importante para todos nós. Excelente noite a todos. Obrigado, até mais.